Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa, e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, os casais que são alvo desse nosso acampamento, mas todo o povo de Deus que nos acompanha, que também é família. Nós rezamos pelos casais e rezando pelos casais, nós estamos rezando pelas famílias e todos nós fazemos parte de uma família. E quando eu meditava para a liturgia desse sábado, contemplando aquilo que o Evangelho, a primeira leitura, que é a sequência de Amós, já ao final da profecia de Amós, primeira coisa que me vinha ao coração é que nós precisamos construir, edificar a nossa casa, os nossos relacionamentos familiares, a criação dos filhos, tudo aquilo que envolve a vida familiar, na verdade, nos princípios cristãos. E isso é de fundamental importância nos tempos em que nós vivemos. E aí eu vou dizer, isso quer dizer que nós precisamos assumir o cristianismo de verdade na nossa vida. Não só no domingo, quando a gente vai à missa, na paróquia, não só nas funções religiosas, mas um cristianismo vivido na vida, que passa por todas as esferas e escolhas e opções que nós fazemos. Perceba que o Evangelho vai nos mostrar que o cristianismo não é um remendo antigo, naquele traje velho do Antigo Testamento, ou melhor, da antiga lei, da antiga aliança, mas ele é a novidade. O cristianismo é a redenção operada em Cristo. E essa redenção operada em Cristo, ela implica numa total regeneração. E por que não dizer a regeneração do meu matrimônio? Você que é casado, a regeneração da minha família, da minha vida, da minha vocação. A liturgia nos mostra que o espírito cristão, a força do cristianismo é demasiadamente nova. É um espírito novo, é pujante, para se modelar coisas velhas. Ao formato penitencial, quando os discípulos de João e os outros vêm questionar Jesus, existia uma normativa cansativa e opressora de espécies de jejuns que eles deveriam aplicar. E Jesus ouve aquele questionamento
E a aplicabilidade da vida religiosa apresentada por Jesus, ela não é penosa, ela não é opressora, ela é leve. Vamos ler, vamos pegar o ensinamento de Jesus sobre o jejum, sobre a oração e sobre a esmola. É uma coisa que é feita para a adoração de Deus e não para a impressão dos homens, o olhar humano simplesmente. É algo simples, mas profundo, totalmente enraizado na verdade, totalmente enraizado na adoração a Deus. E o Senhor, Ele traz exatamente essa visão. Aquela antiga aliança estava desgastada, como uma peça de roupa que já precisa ser substituída, porque ela já não colabora com o processo. Possivelmente não pela disponibilidade e disposição de Deus, mas daquilo que os homens fizeram. Você imagina, eram 10 mandamentos, eles criaram 613. Quem vai conseguir viver numa estrutura enrijecida que oprime dessa forma? E Jesus vem estabelecer como divino esposo da igreja a nova aliança. A liturgia, o evangelho vai falar de bodas, o esposo, a alegria, a festa. E aí são algumas parábolas, ele vai falar para nós no ensinamento de hoje. E a gente olha para a realidade da fermentação do vinho, que envolve um acúmulo de pressão. O vinho se mantido em barris gastos, em odres gastos, velhos, secos, ele vai explodir. Jesus pega as imagens muito simples para mostrar aquilo que ele quer trazer como novidade, como visão. Ele ilustra a impossibilidade dessa nova aliança se estruturar naquilo que era antigo. No entanto, que a gente vai perceber, os judeus que se converteram ao cristianismo vão querer que o cristianismo seja apenas uma seita do judaísmo. Então, todo mundo tem que circuncidar, tem que seguir as leis, as normas que eles estabeleceram. E aí Paulo vai lá em Jerusalém se reunir. E eles escrevem uma carta para as igrejas para dizer: não, é o novo, é a novidade, é a abundância da graça, que provém da nova e eterna aliança, que não pode ser contida em estruturas velhas. Por isso, hoje, Deus nos chama e nos desafia a libertar-nos de tudo aquilo que é velho. E aí eu quero fazer memória da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é criatura nova. Passou o que era velho, tudo se faz novo. E eu quero dizer para você que hoje é o dia de você dizer para Deus: Senhor, eu quero renunciar a tudo que é velho dentro da minha casa. Eu quero renunciar a toda a velharia, para que a novidade que o Senhor veio trazer nesse acampamento, mas de uma forma especial nessa liturgia, aonde o Senhor está falando, na consciência da nova e eterna aliança, eu quero a novidade. E olha a novidade, né, para uma família. Pedro chegou e perguntou para Jesus: Senhor, a gente tem que perdoar até 7 vezes 7? Ou melhor, até 7 vezes? Jesus fala: Pedro, você tem que perdoar sempre. E ele usa o símbolo do número 70 vezes 7 para mostrar que é sempre. Então, era uma coisa muito contadinha, olho por olho, dente por dente. Então você pode perdoar só 7 vezes. E Jesus vai trazer a novidade. E você, dentro da relação familiar, e nós que vivemos aqui em comunidade, nós precisamos viver dessa maneira também. O perdão aqui na Canção Nova é uma regra de vida, não é opção. Existe um princípio de vida que nós aprendemos da nova e eterna aliança de Jesus, sejam os sacerdotes, os seminaristas, celibatários, os solteiros, os casados, todos nós aprendemos de Jesus, e o nosso Pai Fundador nos instruiu e nos
edificou na nossa regra de vida, dizendo que não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, que nós precisamos viver o processo da reconciliação. Então, olhar para a nova e eterna aliança é entender: eu preciso perdoar sempre. Não é simplesmente uma escolha, é um meio de vida, é uma forma de se viver a nova e eterna aliança, a dinâmica do perdão, a dinâmica da reconciliação. E veja bem, Jesus vai mostrar que chegou o tempo do reino de Deus. Na linguagem simbólica oriental, as bodas simbolizam o tempo da salvação. Elas são a simbologia do tempo da salvação. Os dias do Messias eram descritos na literatura rabínica, recorrendo aos festejos próprios das bodas, próprios do casamento, recorrendo a toda essa imagem, a essa linguagem. Jesus é o noivo que veio trazer os bens salvíficos. A imagem do casamento não era nova na Bíblia. O que surpreende é Jesus se apresentar, realizando na sua pessoa o conteúdo de um símbolo utilizado por Deus para descrever a sua relação de amor com o seu povo eleito. Ele é o noivo, ele é aquele que veio trazer os bens, a alegria da salvação. E ali na manifestação do Cristo está cumprida, está satisfeita a esperança. A esperança se encarnou, a esperança se fez carne, a esperança está ali ensinando. Jesus está ali trazendo para eles uma revelação profunda, pujante, poderosa, transformadora, que gera vida nova, que gera salvação, que opera mudanças radicais. Jesus vem dizer que é o tempo da alegria, não das lágrimas, não do luto. Ao chegar à plenitude dos tempos, todos são convidados para essa alegria. A alegria da presença dEle, a alegria da revelação de Jesus, a alegria da disponibilidade dEle de transformar. Talvez alguém da sua casa que ainda não é cristão, que ainda não aceitou Jesus, que ainda resiste. Mas se você tiver a ousadia de convidá-lo a entrar na sua casa e dizer: Jesus, vem agora, vem mudar essa tristeza, vem mudar esse pranto, vem mudar esse luto em festa da sua presença, em alegria da sua presença, vem transformar a realidade do meu matrimônio, do meu casamento. Eu te convido. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu não era convertido. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, e Zaqueu, ao ouvir falar de Jesus, subiu, ficou sabendo que ele ia passar por ali, subiu lá naquele sicômoro, porque ele era baixinho. Mas como Jesus quer entrar em cada família, como Jesus quer transformar cada coração, Jesus disse: Zaqueu, eu quero hoje ir na sua casa. E Zaqueu desce rapidamente, vai arrumar o banquete, convida os amigos e vai lá, uma multidão de pecadores para a casa de Zaqueu. E lá Zaqueu vai experimentar o que é estar na presença do Salvador. Sem Jesus dizer nada, sem Jesus falar nada, sem Jesus expressar ou pregar ou até mesmo acusar, Zaqueu se levanta e diz: olha, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E aí Jesus vai dizer: hoje mesmo a salvação, ela entrou nessa casa. E eu quero dizer para você, a salvação de Jesus quer entrar na sua casa. A salvação de Jesus hoje quer transformar a sua casa, a sua família. Convide-o agora, seja ousado. Talvez você não esteja no sicômoro agora, mas possivelmente Jesus já te viu debaixo da figueira. Jesus já viu as suas lágrimas no travesseiro da sua cama, chorando pelo seu esposo ou pela sua esposa, ou as suas lágrimas em detrimento da situação do seu filho. E hoje Ele quer entrar na sua casa, Ele quer salvar a sua família. A segunda parábola
do evangelho de hoje tem por base o simbolismo do pano, do manto, uma figura do mundo. O céu e a terra envelhecerão, e Deus os enrolará como um manto, como aquela grande toalha que desceu do céu, mostrando a novidade para Pedro. Aquela toalha que desceu do céu, e Deus mostrou ali naquele simbolismo, o mundo novo. Não é mais, come o que está aí, mas Senhor, está proibido. Quem está amaldiçoando aquilo que eu criei? Come, Pedro, bebe, Pedro, para mostrar o novo. E eu preciso dizer para você, para mostrar a novidade, a nova criação, aquilo que Ele quer operar na sua casa, na sua vida. Hoje precisa ficar claro para mim, para você, para nós, que a religião no tempo de Jesus, o judaísmo, não tinha possibilidade de ser atualizado, como um remendo que lhe pusesse aquele jovem rabino, aquele jovem mestre chamado Jesus. O que ele vem anunciar é exatamente isso. Ele veio trazer uma novidade absoluta, um espírito totalmente novo, entranhas de misericórdia, de compaixão, de fraternidade. Ele vem declarar que o matrimônio é uma instituição sagrada, não é somente um contrato, aonde virou modo divórcio, aonde virou moda, acabou aquele entusiasmo do início, ou a gente teve uma diferença. Não, nós não queremos mais trabalhar as diferenças. A opção é achar que aquilo que nós assumimos diante da igreja é apenas um contrato. E Jesus vem dizer: não, é um sacramento, é uma bênção. E o que Jesus quer dizer quando Ele apresenta essa realidade da pessoa dEle? Com minha pessoa, com a minha mensagem, começaram os tempos messiânicos. Chegou o Messias esperado para enrolar, por já não prestar o manto velho, e para estender outro que nunca envelhece. Eu quero dizer para você, se você se abre a viver verdadeiramente o cristianismo dentro da sua casa, na sua família, ensinando os valores cristãos para o seu filho, aplicando dentro do seu matrimônio os valores, as regras de ouro do Evangelho, descubra as regras de ouro do Evangelho, os princípios eternos, as promessas que Deus faz, aplique-os dentro da sua casa, e você vai experimentar que aquilo que Jesus veio trazer não envelhece. Como é gratificante conhecer um casal celebrando bodas de ouro, que foram curtidos na provação, no sofrimento. Eu fico imaginando quantas vezes precisaram se reconciliar, quantas vezes dentro do quarto tiveram os diálogos difíceis, porque infelizmente hoje os casais mais novos têm o terrível hábito de brigar na frente dos filhos, de se enfrentarem na frente dos filhos. Mas antes, os mais antigos ensinavam. Eles dialogavam no quarto, se resolviam no quarto, para não gerar a insegurança, o trauma na vida dos filhos. Porque naquela experiência de vivência cristã que eles tiveram, eles entenderam a novidade. Não é porque eles viviam de aparência, não, porque eles sabiam o que era saudável para os filhos. Mas hoje parece que não. Hoje tudo é feito, os gritos, os xingamentos, as brigas, as discussões na frente das crianças, gerando essa insegurança na figura do pai e da mãe. Mas com a vinda de Jesus, nós entendemos, Deus cria algo novo sobre a terra, uma criação que acontece todos os dias. Essa novidade que rasga os moldes antigos, tradicionais, como foi no caso lá. E hoje eu preciso dizer para você,
essa maneira nova, esse vinho novo, esse pano novo precisa ser aplicado na sua vida, mas é preciso que você abra o seu coração. É preciso que o seu matrimônio experimente o vinho novo, a força nova, o poder novo de Deus, o poder de Deus que se renova. E aí, a terceira imagem que é trazida hoje é do vinho novo, que é o simbolismo usado tanto na Bíblia como no judaísmo para descrever os tempos do Messias. Recorrer ao vinho que seria dado em quantidades fabulosas, o vinho que alegra o coração. Eu não estou dizendo para você, cachaceiro, que o vinho que a Bíblia está dizendo é para você se embriagar. A embriaguez é da alegria de ser um homem novo, de ser uma mulher nova. Ah, falou de vinho, chegou até água na boca. Não estou dizendo disso, eu estou dizendo de vida nova. Eu estou dizendo de transformação. Vinho novo é vida nova, é alegria, não das coisas que passam desse mundo, daquele pileque, daquele porre, daquilo que foi feito errado, e que você sabe, porque vem depois a ressaca moral, que foi errado, que não foi legal. Eu fico imaginando um filho que vê e que tem que carregar o seu pai para casa embriagado, infelizmente, ou a sua mãe. É uma vergonha. Mas o vinho novo aqui não é dessas coisas velhas. E aqui eu não estou condenando ninguém, não, só estou explicando. Não são dessas coisas novas, não é da embriaguez do mundo, mas é da glória de Deus que nos embriaga e que nos faz experimentar a perda do domínio de nós mesmos, para que Deus comece a dominar na nossa vida, para que as virtudes comecem a serem impressas em nós, para que nós verdadeiramente sejamos purificados pela beleza desse Deus. E olha como que Jesus começa o seu ministério. Por que ele multiplica, ou melhor, ele transforma 600 litros de água em vinho, e vinho bom? Exatamente pelo simbolismo. O tempo do Messias era comparado ao vinho maravilhoso que seria derramado abundantemente sobre a humanidade. E onde esse vinho novo se expressa? Numa festa de casamento. Será que isso não tem um simbolismo e um sentido profético para os matrimônios, para as famílias? E quem estava lá? A Virgem Maria. Quem esteve atento à necessidade daquela família, daquele casal que estava contraindo matrimônio, e era a festa na casa daquela família, daquele casal? Ela. Chegou a hora, meu filho, de você mostrar que chegou o tempo das bodas, o tempo da celebração, o tempo da alegria, o tempo do vinho novo, o tempo da festa, o tempo da embriaguez espiritual. Chegou a hora de tirar a canga, de tirar o peso, de tirar a opressão que esse povo está vivendo, e mostra a alegria, a bondade, a maravilha do vinho novo, do vinho bom, do vinho melhor. E Jesus vai e converte 600 litros de água no vinho melhor. No vinho melhor. Nós precisamos hoje fazer a experiência de aceitar no nosso coração a novidade que Jesus veio trazer, a novidade que Jesus veio nos propor, e que hoje você precisa levar para dentro da sua casa, para o seio da sua família, para o seu relacionamento matrimonial. Presta atenção numa regra de ouro: com a mesma medida que você medir, você será medido. E quantas vezes o vinho velho da medição humana, do perdão que falsamente foi dado, porque um perdão que toda hora você fica lembrando a outra pessoa o que ela fez, não é perdão, isso é falsidade. Desculpa a sinceridade, é falsidade. Se você diz que perdoou, mas você toda hora, você fez isso aqui, qualquer coisinha você lembra a pessoa daquilo. E que perdão é esse? Que vinho novo é esse? Quando vai renovar um relacionamento que a pessoa fica toda hora jogando na cara do outro o que ela fez, o que ela deixou de fazer? Aonde está o vinho novo que Jesus veio trazer? Deixa eu dizer para você, esposa, deixa eu dizer para você, esposo: com a mesma medida com que você medir, você será medido, aqui e na hora do juízo. Então cria juízo.
Jesus está dizendo que Ele precisa de corações novos, de famílias dispostas a serem famílias novas, de relacionamentos que estavam talvez machucados, feridos. E eu sei que muitas vezes a ferida foi profunda, mas busque a cura se você ainda fica nessa insistência. Busque para você viver a regra de ouro do Evangelho. Aplica. Deixa Deus transformar, deixa Deus dar o sentido. Porque, queridos, queridas, nós precisamos entender uma coisa: nós estamos num grande combate espiritual. E eu quis celebrar essa Eucaristia, porque hoje é permitido, não é, a gente viver a missa votiva no sábado, a Santíssima Virgem Maria, porque Nossa Senhora mostrou para a irmã Lúcia, o cardeal Cafarra, que foi colocado pelo Papa João Paulo II à frente da congregação para as famílias, hoje dicastério, família, vida e leigos. Naquela época era a congregação responsável pelas famílias. Ele, diante do desafio que ele foi experimentando no que o Papa João Paulo II pediu, ele escreveu uma carta para a irmã Lúcia. Na verdade, ele não podia escrever diretamente para ela, então ele escreveu para o bispo, que era responsável. E a irmã Lúcia surpreendeu o cardeal, escreveu-lhe uma carta longa, assinada por ela. E ela dizia: o confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. Escuta isso, este é o ponto decisivo, a família. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a sua cabeça. Diga comigo: Nossa Senhora já esmagou a cabeça de Satanás. Mas eu preciso te alertar, não para te colocar medo, mas dizer para você que existe uma força sobrenatural, maligna, trabalhando contra as famílias, contra a santidade das famílias, para gerar confusão, para gerar divórcio, para gerar filhos totalmente transtornados por causa da situação dos seus pais. O matrimônio e a família são instituições sagradas, estão no coração da batalha, porque se referem aos fundamentos da criação, se referem à verdade sobre a relação entre o homem e a mulher, feitos à imagem de Deus. E o demônio quer atingir diretamente Deus e a sua criação. O matrimônio é instituição divina, a família é instituição divina. E quando se rui a família, se rui o edifício de todas as coisas da própria sociedade. Olha o nível que a sociedade tem chegado, porque o combate final será entre o Senhor, o combate final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família, sobre o matrimônio. Olha a crise moral que nós vemos no mundo, que demanda de nós, da nossa parte, oração, penitência, sacrifício. Voltar à mensagem de Fátima, fazer penitência pela conversão dos pecadores. Olha para a sua família, olha para o histórico da sua família nos últimos anos. Veja se aquilo que Nossa Senhora falou para a irmã Lúcia não é real. A nossa resposta à cultura perversa deste século é a nossa renovação espiritual, a conversão contínua. Porque nós somos chamados à santidade. Você é chamado a ser santo. O Rubão me indicou um livro. Eu comprei, Rubão, ó. Aqui, ó. História da família Martin. O lar onde floresceu Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Um livro fantástico. Porque é muito bom a gente ler a história dos santos. É a primeira família canonizada, né? O casal. O casal foi canonizado. Não foi a primeira família, Zélia e Luiz. Casal. E olha como eles viviam. A autora Stephanie Joseph Piat, ela vai dizer assim: penetremos no templo de Deus, que era aquela casa da família Martin. Nela
veremos bem situada e bem marcada a liturgia do lar, regulando o ritmo da expansão da piedade coletiva. Os pais imprimiram uma piedade em família. É que se lembrava da promessa do Mestre: onde estiverem vários reunidos para orar em meu nome, no meio deles eu estarei. Era em comum, ou melhor, fundidos em um, que invocavam o Senhor. A imagem de Nossa Senhora constituía o centro espiritual das reuniões, e como um traço vivo de união. Diante dela é que rezavam as orações da noite. Diante dela é que Teresinha se ajoelhava todas as manhãs, desfiando as suas pequeninas orações. Com o seu olhar, dominava o quarto das mais velhas. Maria, achando-a muito grande e desproporcionada, pensou em substituí-la por uma estatuazinha mais fina. Mas a mãe exclamou: depois da minha morte, farás o que entenderes, minha filha, mas enquanto eu viver, esta Nossa Senhora não sai daqui. Ao começar o mês de maio, instalavam-na no meio de um verdadeiro oratório. Faziam-lhe um fundo de folhas e flores cortadas de ramos de piuriteiro, que uma pobrezinha buscava no campo do tronco da generosa esmola. Aos pés da Virgem Santíssima, luzes e flores com abundância. Nada parecia digno da senhora, por mais belo que fosse. A senhora Martã queria vê-la emergir por entre as corolas e pétalas. Toda se comprazia na beleza e no arranjo. Essa família foi ensinando os valores, o amor à Virgem Maria, o amor à Santa Missa. Frequentava, talvez a gente tem que falar quando mostra um livro, né? É da editora Cultor de Livros, História da Família Martã, porque daqui a pouco estão perguntando: que livro é aquele? Não sei o que é lá. Mas é encantador ver que esse projeto de santidade, porque somente os santos vencerão o combate espiritual, porque permitirão que Deus vença por eles, porque o santo é aquele que se aniquila e deixa Deus ser tudo. É essa santidade, é esse vinho novo que precisa entrar na nossa casa, e na família Martã entrou. E olha, nessa família foi gerada uma santa, chamada Teresinha do Menino Jesus. As outras irmãs piedosas se dedicaram à vida religiosa, mas aquele matrimônio era vivido na piedade, no amor, na reconciliação, no ensinamento dos valores. Nós precisamos entender que a família é a primeira célula da sociedade, é a igreja doméstica, é o primeiro governo, é a primeira escola, é o primeiro hospital, é a primeira economia, é a primeira instituição moderadora da sociedade, e por isso ela está sendo atacada, os valores cristãos estão sendo atacados. Existe um projeto, e que nós chamamos de nova ordem mundial, que tem se instalado, e a família é o alvo do ataque, porque hoje qualquer contrato que se faz, se diz que é família. Esses dias eu vi uma pessoa que ganhou na justiça o direito de se casar com um computador. É daí para frente, casa-se com gato, com cachorro, com árvore, porque o demônio está atacando aquilo que é o matrimônio e a instituição familiar. Porque se ele desregular tudo isso, a sociedade sucumbe. E é por isso que nós, como igreja, você como família cristã, precisa se colocar totalmente disponível para que a restauração aconteça. A profecia de Amós é de restauração. É de restauração. Deus que restaura a esperança, Deus que traz força para aquele povo, Deus que faz com que eles experimentem o vinho da alegria, a festa, o retorno. Ele que planta e eles nunca mais serão arrancados daquela terra, do coração de Deus, da vida de Deus. E hoje, nessa homilia, eu quero desafiar você a convidar Jesus para entrar na sua casa, mas também a convidar a Virgem Maria. E eu quero desafiar você, como a família Martã todos os dias rezava aos pés da Virgem Maria, eu quero concluir essa homilia desafiando você. Reze o terço em família. Comece essa grande empreitada. Vai ser um combate espiritual no início, mas vai ser uma fonte de bênçãos
e de libertação para a sua casa. São Pio X dizia: dai-me um exército que reze o santo terço e eu vencerei o mundo. O mesmo São Pio X dizia: se 1 milhão de famílias rezassem o terço todos os dias, em família, o mundo inteiro seria salvo. Para vencer essa nova ordem mundial, para vencer essa estrutura desgovernada, anti-evangélica, satânica, nós precisamos chamar aquela que recebeu de Deus a missão de esmagar a cabeça da serpente. E se o demônio tem atingido a sua família, a estrutura da sua casa, chama Maria para dentro da sua casa, que ela esmagará a cabeça da serpente. Comece a rezar o terço em família. Arrume um altar para Nossa Senhora na sua casa. Chame os seus filhos, ensine-os a rezar. Ah, padre, eu vou deixar o meu filho escolher depois se ele quer ser cristão, se ele não quer. Você deixou de ensinar o português para ele quando ele tinha que aprender? Você deixou de dizer para ele que tinha que fazer o xixi dentro do vaso? Que tinha que escovar o dente depois que come? Por que tudo isso a gente ensina, mas o restante, que é o primordial, que é o caminho do céu, a gente resiste? Por quê? Veja o que o Papa Pio XI vai dizer: o terço é uma arma poderosíssima para afugentar os demônios. Uma arma poderosíssima para afugentar os demônios. Não deixe passar nenhum dia sem rezá-lo. Não importa o quanto você esteja sobrecarregado, dizia o Papa Pio XI. São João Paulo II dizia: como é bela a família que reza o terço todas as noites. São Padre Pio dizia: o terço é a arma para estes tempos. Eu comecei dizendo do que Deus revelou para irmã Lúcia, mas Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia: a Jacinta e o Francisco eu vou levá-los em breve, mas tu ficarás cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecido, para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E aí Nossa Senhora vai falando para ela: a quem abraçar, prometa a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. E aí Lúcia, com a carinha triste, falou para Nossa Senhora: fico sozinha? Ela disse com tristeza: não, filha, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até os céus. Eu quero convidar o Rubens e a Tânia para a gente ir concluindo. Mas eu quero dizer para você, eu queria até que o câmera viesse aqui perto de mim, que eu quero olhar na câmera para dizer para você, olhando nos seus olhos: como Nossa Senhora disse a Lúcia naquela hora, quando ela viu o rostinho de Lúcia triste: mas eu vou ficar sozinha. O meu imaculado coração será o teu refúgio, e é por ele que você encontrará o caminho e a salvação no céu. O imaculado coração de Maria precisa ser o refúgio da sua família, do seu filho, da sua filha. O imaculado coração de Maria precisa ser o refúgio do seu matrimônio. Precisa ser onde você se esconde, porque no coração de Maria o diabo não se atreve a se aproximar, porque diante da humildade dela, a humildade incalculável da Virgem Maria esmaga a soberba de Satanás. Então coloca a sua família no coração de Nossa Senhora. E eu quero agora, como sacerdote, consagrar a sua família ao Imaculado Coração de Maria, que triunfará. Satanás não prosperará com os intentos dele contra a sua família. Eu estou agora na autoridade sacerdotal declarando, porque nessa hora o vinho novo está jorrando na sala da sua casa, na vida da sua família, no seu matrimônio.
e o imaculado coração da Virgem Maria triunfará, e você será testemunha de uma grande transformação a partir de agora, dentro do seu matrimônio, na sua casa, na sua família. Não aceite a mentalidade do mundo, não aceite as ideologias do mundo, aceite o reino de Maria, que o reino de Maria é o reino de Jesus. Se guarde no coração de Maria, porque lá você terá segurança. E agora, o vinho novo, o precioso sangue do Cordeiro, lava a sua mente, a sua mentalidade, aquilo que era velho, aquilo que era mundano. Agora o poder de Deus está sendo derramado sobre a sua casa. Grandes libertações se estabelecem nesse momento, porque você é filho amado, é filha amada, a sua família é de Deus. E aquilo que estava sendo tramado sorrateiramente, aquilo que entrou na sua mente pelos sistemas poderosos de comunicação social, aquilo que foi martelando, aquilo que foi confundindo, as estruturas corrompidas, satânicas, essas ordens satânicas estão caindo por terra agora, porque a sua família pertence ao Senhor, e agora ela está sendo colocada no coração imaculado da Virgem Maria. Ora no Espírito. E eu quero confirmar essa consagração a Nossa Senhora das nossas famílias, porque a imagem que me vinha era a imagem de uma família, ela estava junta assim, e a imagem de São José grande, ele bem grande, e ele com as mãos abertas, como que num abraço, envolvendo, protegendo esta família. E nas costas de São José vinham muitas flechas e dardos inflamados do inimigo, que ficavam nas costas dele, porque ele estava protegendo esta família. Quando o Padre Roger falou da consagração a Nossa Senhora, me veio muito forte que Nossa Senhora, ela nunca está sozinha. Vem com ela a Sagrada Família, vem com ela São José, vem com ela Jesus, vem com ela o Espírito Santo, e está guardando, protegendo a sua família. Ela só não foi destruída porque você está sendo protegido pela ação de Nossa Senhora, a intercessão dela, a guarda de São José, da Sagrada Família. Vem muito forte isso no meu coração. E vinha, quando o padre ele ia pregando, vinha muito ao meu coração de dizer para você que a santidade na família, no matrimônio, ela é a dois. Ela é um caminho de dois. Um dia nós queremos estar no céu, e o céu não vai ser céu se a nossa família não estiver lá, toda ela lá. E quando Deus deu o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, essa outra pessoa, Ele não deu para ser o seu inimigo, não deu para ser aquele que é a cruz, ou aquele que vai te prejudicar, que te vai fazer sofrer. Não, o Senhor deu uma ajuda adequada. O Senhor deu aquele que pode te ajudar a caminhar na santidade a dois, porque Ele viu, sozinho talvez Ele não consiga, tem que ser a dois. Essa é a nossa santidade, a nossa vocação no matrimônio. E eu ia subindo no meu coração assim um louvor a Deus, um agradecimento, porque eu não estou sozinha nesse caminho de santidade. Deus me deu aqui concretamente o Rubens. Gente, eu testemunho. Se hoje eu sou uma mulher de Deus, estou caminhando cada dia mais, é porque Deus me deu um companheiro que busca santidade. Assim como ele falou para o Padre Roger: lê esse livro, Padre, vai fazer bem. E ele faz isso comigo muitas vezes, em muitas situações. E o quanto eu sou melhor, o quanto eu tenho caminhado em Deus, buscado a santidade, porque eu tenho uma ajuda. Ele é o meu companheiro, esse amigo, na paciência comigo, nos meus limites. Eu louvo a Deus. Então, essa pessoa que está do seu lado é um filho amado de Deus, que Ele colocou ao seu lado para um dia você levar para o céu. Essa tua esposa, ela é uma filha amada de Deus, que Deus colocou ao seu lado para um dia você levá-la ao céu, e ela também te levar. É uma graça, não uma maldição, é uma bênção.
uma graça imensa. E eu louvo a Deus pelo meu matrimônio, pela minha família, e eu louvo a Deus pelo seu matrimônio e pela sua família, que é uma bênção de Deus, e pelos seus filhos. Os seus filhos, antes de serem seus, são filhos de Deus. Obrigado. Filhos amados de Deus. Muito obrigado, Senhor. A palavra que me vem Muito agora, obrigado. Padre, é a palavra, quando o Senhor estava pedindo a consagração, era a palavra estéril. E quando o Senhor dizia de se consagrar, o Senhor ia quebrando, nosso Senhor ia quebrando toda a esterilidade dentro das famílias. Nós precisamos nos consagrar a Nossa Senhora. Nós precisamos retomar a nossa oração do Santo Terço, tão simples, mas tão eficaz. Eu e a Tânia estamos fazendo, deixa eu abrir meu coração e partilhar com você. Nós sentimos tocado nessa pandemia, que nós precisaríamos nos consagrar inteiramente a Nossa Senhora. Estamos fazendo uma preparação e queremos, não como moda, mas nós queremos ser inteiros, primeiro de Jesus e de Nossa Senhora, porque quem se consagra a Nossa Senhora, se consagra a Jesus. Você quer ver mudança na sua casa, na sua família? Reza o terço, se consagra diariamente a Nossa Senhora, e você vai ver que esse ambiente de briga, de confusão, vai se dissipar. Onde está Nossa Senhora, o demônio, ele não foge, ele não aguenta. Nós já tivemos a oportunidade em muitas situações de libertações, onde uma simples Ave Maria bem rezada, o demônio gritava, porque ele tem ódio, ela pisa na cabeça dele. É isso que Nossa Senhora está fazendo agora na sua casa, na sua família, restaurando todo o seu lar, toda a sua família. Obrigado, Padre, por essa inspiração e de rezar e pedindo toda essa consagração a essas famílias que nos assistem agora, que nos acompanham através do Sistema Canção Nova. Uma libertação muito grande acontece agora no seu lar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E eu quero selar a sua casa, a sua família, a consagração que você faz dela agora, talvez em lágrimas, com joelhos dobrados, com dor no coração diante das batalhas que você tem enfrentado, mas na segurança de que essa consagração será para você força de salvação para toda a sua família. E eu quero pedir que o selo da bênção de Deus possa se derramar nessa hora sobre o seu matrimônio, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. No fim de tudo, o meu imaculado coração triunfará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.